Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na segunda carta a Timóteo e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 2. Amados, nós já vimos na sexta-feira que nessa segunda carta a Timóteo o apóstolo Paulo enfatiza a importância de viver realmente o evangelho, de ser realmente um testemunho vivo da vida de Cristo Jesus. Eu comentei com vocês algumas diferenças que nós podemos analisar e perceber entre a primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo. Na primeira carta, o apóstolo Paulo estava livre, tinha sido liberto do seu primeiro aprisionamento em Roma e escrevia para Timóteo, um jovem pastor que estava pastoreando a igreja em Éfeso. Então, na primeira carta, ele incentivou, encorajou, ensinou Timóteo como liderar uma igreja local. E aqui na segunda carta para Timóteo, o apóstolo Paulo já estava preso, debaixo do governo do imperador romano Nero. Foi um tempo em que a igreja mais sofreu. E o apóstolo Paulo estava preso como um criminoso. E aí ele escreve para Timóteo, encorajando Timóteo a permanecer fiel, a não se render ao medo. Muitos estavam se rendendo ao medo, medo da perseguição. Os cristãos estavam ali se recolhendo, parando de assumir que eram cristãos, de falar da sua fé. Muitos estavam aceitando ensinos corrompidos a respeito do evangelho. Nós já vimos que estava se alastrando ali o ensino misturado entre o evangelho e o gnosticismo. Então existia o gnosticismo cristão, assim como existe hoje. E uma das coisas que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 2, se você não leu o capítulo, eu encorajo você a ler primeiro o capítulo para compreender o que nós estamos mencionando aqui. Então, uma das coisas que o apóstolo Paulo fala exatamente aqui no capítulo 2, ali nos versículos 15, 16, 17, 18, ele vai falar que Timóteo precisava ser um obreiro aprovado, que manejasse corretamente a palavra da verdade, porque existia muitas conversas que na verdade eram inúteis acerca de palavras, acerca de um conhecimento meramente humano, e estava se alastrando como câncer no meio da igreja. E aí ele diz assim, alguns já se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu. Por quê? Porque eles transformaram a ressurreição em algo simplesmente místico. Amados, isso acontece, tem ensinamentos nos dias de hoje, que muitos e muitos dizem que a ressurreição já aconteceu. A ressurreição não é algo que aconteceu de fato com Jesus, mas é quando Jesus nasce no coração das pessoas simplesmente de forma mística. Eles não dizem conceitos que não acreditam na ressurreição real de Jesus, que Jesus ressuscitou em corpo, com o corpo glorificado dentre os mortos. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam numa ressurreição mística, algo que acontece apenas no coração ali de cada um e pronto. Amados, isso tira a suficiência da obra de Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus veio para vencer o poder da morte e venceu ressuscitando corporalmente dentre os mortos. Não apenas espiritualmente, misticamente, mas corporalmente. É claro que hoje nós vivemos a ressurreição, nos tornamos participantes da ressurreição pela fé, mas isso não isenta a realidade de que Jesus ressuscitou corporalmente. Sim, Jesus morreu e ressuscitou com o seu corpo glorificado, e nós também teremos esse tipo de ressurreição, que é termos o nosso corpo, recebermos o nosso corpo glorificado. E infelizmente lá na igreja primitiva já estava acontecendo esse conceito gnóstico, e infelizmente hoje ainda existe e está invadindo a igreja. Já tem muitos aí, existe o gnosticismo cristão e já tem muitos que estão sendo adeptos
a esse tipo de conceito de ensinamento que simplesmente elimina um dos fundamentos do Evangelho, dos fundamentos da obra de Cristo Jesus, que é exatamente a sua morte e a sua ressurreição física. Isso estava acontecendo ali e o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, encorajando Timóteo a quê? Eu quero ler com você o primeiro e o segundo versículo do capítulo 2, que está escrito assim, versículos 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Mas olha que interessante isso daqui. Você, meu filho, fortifique-se no quê? Na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, mantenha o seu coração, a sua vida fundamentada na graça de Cristo Jesus. E tudo que você ouviu, que eu falei diante de muitas testemunhas a respeito do Evangelho, confie essa mensagem a homens fiéis. Fiéis, que tipo de fidelidade? Fiéis à mensagem, que não vão corromper a mensagem ao seu bel prazer, que não vão corromper a mensagem conforme lhe apraz, mas homens que sejam fiéis para manter a mensagem do Evangelho assim como ela é. Esses homens, para que eles sejam capazes de ensinar a outras pessoas. Mas nós vimos que na primeira carta o apóstolo Paulo fez uma lista de como deveria ser as características dos presbíteros, dos diáconos, daqueles que pregam a palavra, que pastoreiam. Aqui ele já diz assim, olha, eu exorto você, Timóteo, a compartilhar essa mensagem, a confiar a mensagem do Evangelho a homens fiéis. Ou seja, não importa se eles têm títulos ou não. Não importa se as aparências deles dizem que eles são pessoas que têm um aval para exercer o pastoreio, o presbitério. Não. Eu quero que você confie essas palavras não simplesmente a homens que aparentemente vivem corretamente, mas a homens que sejam fiéis à mensagem. Homens que não vão corromper a mensagem de Cristo Jesus, que não vão corromper a mensagem do Evangelho. Amados, isso é o que nós temos visto nos dias de hoje. Quantas palavras, quantas pessoas com aparência de bondade, aparência de piedade, aparência, mas não são fiéis à mensagem, corrompem a mensagem ao seu bel prazer. E quando nós lemos o versículo 15, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, que seja fiel para manter a verdade da palavra. Essa palavra maneja no original grego é cortar, dividir, ou seja, alguém que sabe dividir a palavra, alguém que sabe cortar a palavra, que sabe compreender a palavra de Deus em sua plenitude. Alguém que não vai pegar textos isolados para criar heresias. Alguém que vai pegar textos isolados para defender ideias que são contrárias à verdade do Evangelho. Procure apresentar-se a Deus assim, Timóteo, como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, ou seja, tem um bom testemunho como filho de Deus e que maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, não basta ter uma vida moral correta, você precisa manejar corretamente a palavra de Deus. Amados, infelizmente muitos têm transformado o Evangelho, trazendo para os nossos dias, muitos têm transformado o Evangelho numa lei moral. O Evangelho não é uma lei moral. O Evangelho é vida. O Evangelho é a vida de Cristo. E quando nós tiramos isso
do Evangelho, quando nós tiramos Cristo Jesus do centro do Evangelho, porque Ele é o centro do Evangelho, nós temos 1 milhão de heresias e temos simplesmente uma religião moral. Mas o Evangelho não é uma religião moral, o Evangelho é vida e vida de Cristo. E nós precisamos compreender isso, porque eu e você temos vivido num tempo difícil. Muitos falam sobre um grande avivamento, muitos falam sobre um mundo em que o Evangelho vai avançar todos os lugares, mas quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós vemos as palavras de Jesus, ele diz que antes da sua volta, o mundo estaria como Sodoma e Gomorra, o mundo estaria como nos tempos de Noé, ou seja, o mundo não vai estar bonito. O mundo não vai estar moral, o mundo vai estar cada vez mais profano, o mundo vai estar cada vez pior, desesperador. E nós, como igreja do Senhor, precisamos entender isso. E precisamos nos manter fiéis à mensagem do Evangelho. O Evangelho não é uma lei moral, uma religião moral. O Evangelho é vida. A vida de Cristo produz santidade. A vida de Cristo produz uma vida piedosa. A vida de Cristo produz uma vida correta. Mas se nós transformarmos o Evangelho numa religião moral, nós tiramos Cristo do centro. E tirando Cristo do centro, nós criamos uma heresia. Porque Cristo é a realidade. Cristo é a verdade. Cristo Jesus é o caminho. Não há vida fora de Cristo Jesus. Não há santidade fora de Cristo Jesus. Não basta querermos ter uma moralidade, princípios morais sem Cristo não produz vida. Se uma lei moral fosse capaz de produzir vida, Jesus Cristo não precisaria ter vindo. A lei de Moisés seria suficiente, porque a lei de Moisés era uma lei moral. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida eterna ao ser humano. E nós, como igreja de Cristo, precisamos compreender isso. A realidade é Cristo. A vida genuína encontra-se somente em Cristo. Amados, no versículo 20, o apóstolo Paulo escreve assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Aí no 21 ele diz: se alguém se purificar dessas coisas, desses ensinos errados, porque é sobre isso que ele está falando, se alguém se purificar desses ensinos errados e manter-se fiel ao Evangelho, esse sim será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Amados, numa grande casa, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a igreja. Numa grande casa existem os vasos, que são para fins honrosos e outros para fins desonrosos. E infelizmente nós temos visto nos dias de hoje, assim como aconteceu naqueles dias. Muitos têm sido utilizados para fins desonrosos, para denegrir o Evangelho, para transformar o Evangelho em algo que o Evangelho não é, para trazer um ensino corrompido acerca do Evangelho, fundamentando-se nos princípios elementares desse mundo aqui. O Evangelho sendo transformado simplesmente numa lei moral, o Evangelho sendo transformado simplesmente como uma finalidade de lucro, de prosperidade financeira somente. Amados, isso não é o Evangelho. O Evangelho é a vida de Cristo. O Evangelho é Cristo Jesus. E nós precisamos compreender isso e sermos fiéis à mensagem do Evangelho. Não há vida sem Cristo Jesus. Alguns têm transformado o Evangelho num ensino ecumênico. Todas as religiões levam a Deus. Mentira! Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única fonte de vida. Amados, nós precisamos nos manter fiéis a mensagem do Evangelho. Não podemos nos deixar corromper por ensinos que não são fundamentados na verdade. A realidade encontra-se em Cristo. E nós, como igreja do Senhor, avançaremos, porque a palavra nos garante que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor.
A nossa saída não está no governo, não está no Estado, a nossa saída está em Cristo Jesus. Cristo é a fonte de todas as coisas, Cristo é a vida. E assim como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, eu encorajo você, porque Deus está me encorajando nesse momento, a que eu e você nos apresentemos a Deus como obreiros aprovados, que não tem nada do que se envergonhar e que manejamos corretamente a palavra da verdade. Que eu e você nos mantenhamos fiéis à verdade do Evangelho. A realidade encontra-se em Cristo. O Evangelho é sobre a vida de Cristo Jesus. O Evangelho é sobre a única fonte de vida ser Cristo. E Cristo, sim, produz santidade. Cristo, sim, produz uma vida piedosa. Cristo, sim, nos ensina dia após dia a vivermos para a glória dele. Porque como está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, enquanto contemplamos a glória de Deus, somos transformados à imagem de Cristo Jesus, de glória em glória e de fé em fé. Cristo é suficiente para nós e nós avançaremos pelo poder de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua verdade. Pai, a minha oração é para que eu e os meus irmãos não nos desviemos, que eu e os meus irmãos sejamos fiéis à mensagem do Evangelho. Jesus Cristo é o único caminho, Jesus Cristo é a única fonte de vida, Jesus Cristo é a única verdade. Não existe meio termo, não existe outros caminhos, não são todos os caminhos que levam ao Senhor. O único caminho que nos reconcilia contigo, Deus, é Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos nos mantenhamos fiéis a essa verdade, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.